Onde quer chegar esse homem que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral? Quer a inquietação do povo? Quer que movimentos surjam no futuro que não condizem com a democracia? Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais que garantem um processo legítimo de condução aos mais elevados cargos da República. Não custa nada. O dinheiro da economia está reservado para isso. Não vão ser 2 bilhões de reais, não. Vai ser menos de 1 bilhão de reais. O presidente do Paraguai, conversei com ele, disse que manda para cá alguns dos seus servidores da Justiça Eleitoral com a urna do Paraguai. O Paraguai está muito mais evoluído do que nós. A segurança do sistema brasileiro de votação foi jogada no centro do debate público. O presidente da República transformou o tema em sua principal bandeira, e a reação do judiciário tem sido cada vez mais dura, enquanto o legislativo vota uma reforma eleitoral. Neste episódio do Big Data Vênia, o podcast sobre direito e tecnologia do Jota, discutiremos o que há de dúvidas técnicas legítimas e o que há de jogo político e de ataque à democracia por trás dessa polêmica. Eu sou Iago Bolívar e estão conosco Yasmin Curzi, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, Ivar Hartmann, do INSPER, e Clara Iglesias Keller, do Leibniz Institute for Media Research. Para começar, eu vou perguntar para você, Yasmin, quais são as contestações técnicas à segurança da urna brasileira? Alguma delas faz sentido, tecnicamente? Oi, Iago, bom dia. Eu acredito que existe uma gama de argumentos em relação à segurança das urnas que a gente pode separar aí em 2 grupos, né? Primeiro, argumentos irrazoáveis e segundo, argumentos mais técnicos que, de fato, são resultados de aprimoramentos tecnológicos, mas que tampouco dizem respeito exatamente sobre a insegurança das urnas e do nosso sistema eleitoral, mas sim sobre como é possível deixar o processo eleitoral em si ainda mais seguro, né? Que é bastante diferente de afirmar que as urnas não são seguras. O que tem sido colocado hoje no debate público, que eu acho que é importante a gente salientar, são argumentos irrazoáveis, como é possível fraudar os resultados da eleição, que até mesmo o TSE pode estar influindo no resultado da eleição, ou também que o voto em papel por si só seria mais seguro do que o sistema que a gente tem. Para mim, são argumentos irrazoáveis, considerando ainda mais o contexto brasileiro de territórios militarizados, bastante numerosos e afins. Em relação a argumentos técnicos, eu acredito que o Ivar vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas, enfim, existem outras formas de aprimorar a segurança das urnas, mas que não é o que tem sido colocado em pauta aí no debate público. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso agora. Ivar, e você, como você vê isso? A gente está tentando consertar algo que não está quebrado, a gente está tentando evoluir um sistema, a gente tem falhas verdadeiras, como você enxerga do ponto de vista técnico isso? Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? É se perguntar se o motivo de tentar consertar é que está quebrado ou não. E se a gente for pensar em se mexer para consertar um sistema como a urna eletrônica só depois de existirem evidências de que ele quebrou, aí é tarde demais. Então, a preocupação de pesquisadores e pesquisadoras sérios na área de computação, por exemplo, em relação à urna eletrônica, não é porque acham que já houve uma fraude. É porque, independentemente de existir uma fraude comprovada ou antes de que essa fraude comprovada ocorra, a gente quer consertar aquilo antes de estragar, ou seja, a gente quer sempre, continuamente, aprimorar as condições de segurança da urna eletrônica. E existem certas medidas do TSE que que estão de acordo com isso. Então, por exemplo, o TSE realiza testes públicos de segurança onde permite que pessoas, pesquisadores e pesquisadoras dessas áreas
façam ataques em conteúdo, num ambiente controlado, ao sistema da urna eletrônica para ver o que é vulnerável e o que não é. E ao longo desses diversos testes públicos, pelo menos desde o teste de 2012, que foi a primeira vez em que o TSE permitiu o acesso ao código-fonte, né, as regras básicas de operação da urna eletrônica, então, pelo menos desde esse teste público de 2012, vários ataques, inclusive com sucesso, que foram feitos dentro desses testes, mostram que há, sim, espaço para aprimorar a urna eletrônica. Então, por exemplo, a chave de cifragem, né, que é, digamos assim, o mecanismo que garante a segurança, que garante a invulnerabilidade de todo o programa da urna eletrônica, ele não só é o mesmo para todas as urnas eletrônicas do Brasil, que é em si um problema, deveria ter chaves diferentes, né, como se todas as casas do Brasil usassem a mesma chave para entrar, né, para destrancar a porta. Mas, além disso, em testes mais recentes, os pesquisadores encontraram essa chave no próprio código-fonte, ou seja, quase que à vista, né, acessível dentro da urna eletrônica. A chave estava embaixo do tapete. A chave estava embaixo do tapete. Talvez tapete até, dependendo de como se coloca a metáfora, mas é uma boa metáfora. A chave estava ali muito exposta, além de ser a mesma para todas as casas do Brasil. Isso é muito criticado pelos pesquisadores. Os próprios mecanismos de criptografia, ou seja, digamos assim, a qualidade, o nível de avanço da fechadura, também está muito desatualizado, né? Até há pouco tempo atrás, é difícil aqui porque o TSE não costuma divulgar com clareza e com detalhe, né, os mecanismos que são adotados e quais foram as correções adotadas, mas até há pouco tempo atrás, essa fechadura era uma fechadura que tinha aí pelo menos uns 10 anos desde o seu desenvolvimento, talvez 20, e certamente não era mais adequada. Em outro aspecto, o sistema da urna eletrônica ele tem milhões de linhas de código, e isso é criticado porque, no fundo, aquilo que o software ali precisa fazer não exige mais do que talvez centenas de milhares de linhas, exagerando, mas certamente não milhões de linhas. Isso é um problema porque quanto mais coisa que não precisa dentro desse código, mais vulnerabilidades são criadas. Outra crítica que é feita pelos pesquisadores em relação à segurança que poderia ser aprimorada é que existe uma coisa chamada o arquivo do Registro Digital de Voto, ou RDV, que é onde ficam armazenadas as informações sobre o voto de cada pessoa que votou naquela urna. A urna eletrônica, ela, uma vez armazenados esses votos, o conteúdo do voto, ela embaralha isso, né? Então, é uma forma de, mesmo que eu esteja lá fora da urna observando e anotando quem votou em qual ordem, se eu tiver acesso a esse arquivo dos votos depois, eu não sei quem votou como, porque foi embaralhado pela urna eletrônica. Mas mesmo esse sistema de embaralhar já foi mostrado pelos pesquisadores que tem falhas e ele pode ser explorado para que os pesquisadores consigam desembaralhar e assim saber quem votou em quem. E por último, certamente o voto impresso, na minha opinião, existem versões da sua implementação que seriam sim aprimoramentos em relação à segurança da urna eletrônica. Então, o ponto a gente tem que evitar a discussão nos termos em que muitas vezes tem sido feitos hoje dos dois lados, né, de que a urna, tem gente que defende que a urna é absolutamente perfeita, invulnerável e jamais precisa ser corrigida, que acho que uma posição ruim e não é realista. E de outro lado, né, essa discussão tem sido muito polarizada, então do outro lado a urna eletrônica já foi fraudada. Então não é nenhum dos dois. Ela não é perfeita, como nenhum sistema é perfeito, ela pode ser aprimorada constantemente, deve ser aprimorada constantemente, como qualquer sistema deve ser aprimorado constantemente, mas até agora nós não tivemos nenhuma evidência de uma eleição cujo resultado foi fraudado por causa da urna. E essa é uma questão importante, não é? A chave podia estar ali embaixo, mas tem a questão específica de que a própria urna não fica ligada à rede. Então, a gente não tem evidência, evidentemente, de que alguém tenha pegado essa chave e entrado, porque ela não entraria, porque ela estaria fora de rede. Mas a principal contestação está nesse ponto que você diz agora, de que não haveria, segundo os críticos do modelo atual, não haveria como saber se alguém já entrou, não é? Se o voto é auditável, ou seja, é possível refazer toda a cadeia e fazer uma auditoria e saber
se houve alguma fraude, você acha que o voto é auditável? Porque isso é uma coisa interessante. As pessoas começaram falando urnas seguras, votação segura, depois mudaram para auditável, depois mudaram para democrático e foram mudando. Mas auditável ainda é um termo-chave tecnicamente. É possível saber e comprovar, auditar a segurança das eleições passadas? A auditoria que o TSE afirma que existe hoje é a auditoria apenas da soma dos votos de todas as urnas eletrônicas. Mas em relação à E a totalização... soma, e a soma de cada urna específica, não é? Então, Mas aí que eu ia chegar, aí que eu ia chegar. na A soma impressão, dos votos, no boletim de cada urna. a soma dos votos de cada urna específica não é auditável. Isso ainda é uma caixa preta. Isso nós temos que confiar no sistema. Até hoje, a única solução que o TSE deu para a população foi confiar no sistema em relação aos votos de uma única urna eletrônica, de cada urna eletrônica especificamente. Então, a única coisa que é auditável é o segundo passo, digamos assim, uma vez que eu já tomo por verdadeiros e eu confio e aceito os totais de cada urna, como que eu estou somando as urnas de todo o Brasil. Essa segunda etapa, sim, essa etapa eu considero que é auditável, inclusive por via física. Não só, né, mas também por via física. Mas o grande problema é que hoje, infelizmente, não é auditável todo o processo, porque o primeiro passo de saber, e saber com algum tipo de controle, né, se os votos de uma urna específica, ou de cada urna eletrônica específica, foram contabilizados da maneira correta, hoje isso a gente não tem. Mas existe aí, não é, um trade-off entre a, a possibilidade de apurar se o voto individual foi dado para aquela pessoa em quem o eleitor votou e o segredo do voto, né? Antigamente você dava o voto aberto. O voto aberto aqui no Brasil mesmo, tempo do bico de pena, e a gente pode ver na Grécia Antiga, quando eu declaro o meu voto abertamente, é fácil saber se o meu voto foi contado de forma correta. Mas isso abre, enfim, margem para pressão, para venda de voto e assim por diante. O segredo do voto, a introdução do segredo do voto, que é algo aí recente, do século XIX, século XX, não é? Ele estabelece uma segurança contra a pressão, mas estabelece automaticamente uma forma de menor auditoria sobre o voto individual. Você acha, Yasmin, que tecnologias como blockchain podem ajudar essa verificação do voto individual, ou a saída é uma cédula assinada com nome, impressa com QR Code, uma coisa mais física? Eu acho que a aposta, né, em tecnologia de blockchain nesse sentido acaba caindo um pouco no argumento do tecnosolucionismo, né, de soluções tecnológicas para resolver problemas, enfim, que talvez não tenha uma solução tão simples. Tecnologias de blockchain foram testadas em diversos estados nos Estados Unidos, acho que desde 2019, mas são sistemas bastante vulneráveis. Então, tem um paper escrito por pesquisadores do MIT, de Harvard, que se chama Going from Bad to Worse, From Internet Voting to Blockchain Voting, que eles afirmam ali muito claramente, a partir de testes, que o sistema de blockchain continua sendo mais vulnerável do que os sistemas eletrônicos que a gente tem atualmente. Porque você não cria eventuais falhas, né, de infraestrutura, você tem diversas possibilidades de violação ao armazenamento do comprovante do voto, cuja deleção ou remoção talvez seja incapaz, não existe um sistema capaz de fazer o backup desses comprovantes. Então, tem problemas infraestruturais da implementação dessa tecnologia que torna ela inviável e, inclusive, pior do que os sistemas eletrônicos que a gente vê hoje em dia, né? Então, eu, pessoalmente, me coloco contra a implementação desse tipo de tecnologia, até porque a gente viu, como a gente discutiu no episódio sobre o Pegasus, como colocar esse tipo de tecnologia em dispositivos móveis pode agravar, inclusive,
problemas, porque você tem mais vulnerabilidade, você gera mais vulnerabilidade, mais dispositivos, mais aparelhos, onde a vulnerabilidade é possível, né? Onde malware podem ser instalados. Enfim, eu acho que isso pioraria, como acompanhando a opinião desses experts, né, sobre o assunto, pioraria um cenário que a gente já tem. E, de certa forma, a gente colocaria mais uma camada de tecnologia, mais uma coisa que as pessoas não entendem bem como funciona, que é o blockchain. E me parece que boa parte dessa discussão, boa parte da construção da desconfiança sobre o sistema, é uma construção da desconfiança sobre a tecnologia que as pessoas não entendem, né? Alguém já disse que a última grande tecnologia disruptiva que todas as pessoas conseguem entender como funciona é a máquina de escrever, né? Todo mundo consegue entender que a partir do momento que você aperta o A, vem uma coisa física e bate. As pessoas, no geral, não conseguem entender como elas apertam o A no teclado e aparece um A ali, como elas ligam a TV ou apertam uma tecla no controle remoto e a TV muda, né? A gente vive em um mundo em que a maioria das pessoas não consegue entender os mecanismos básicos desse mundo. E quando a gente joga isso, e as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem entender como que ela faz uma transferência no banco e passa. E a urna é isso. E talvez esse apelo à simplicidade do papel, né? Esse apelo a algo que você vai entender todos os mecanismos, o papel, a impressão, algo que você vê, pega fisicamente, seja um apelo que um blockchain, uma solução de criptografia, algo desse tipo, não consegue trazer, não é? E eu queria um pouco falar sobre isso com a Clara, não é? Sobre essa construção dessa desconfiança, não é? Boa parte desse discurso contra a urna é um discurso de construção de desconfiança, não é? A gente teve agora a gente saiu, ainda estamos no meio de uma grande construção de desconfiança contra a ciência também em relação às vacinas, em relação aos remédios eficazes ou ineficazes, em relação à máscara, né? E os mesmos grupos, o mesmo governo, os mesmos grupos políticos, as mesmas pessoas nas redes que contestavam a vacina e que promoviam alguns medicamentos contra a melhor evidência científica, são os mesmos que fomentam a desconfiança sobre a urna, né? Usando talvez a dúvida metódica da ciência contra a evidência científica, não é? O que você vê, Clara, dentro desse contexto de construção de uma desconfiança técnica, o que é possível fazer para fortalecer a confiança popular no sistema? Iago, a gente vive mesmo um momento em que campanhas de desinformação, né, campanhas em que a gente pega achados da ciência, ou então em que um certo grupo social ou político começa a questionar fatos científicos com objetivos que vão além da discussão de mérito daquele fato, né, daquela matéria que está em questão. Isso, sem dúvida, para mim, é um tipo de desinformação, né? Ou de má informação, no mínimo, e de desinformação, porque muitas vezes isso é feito com um objetivo político, comercial, específico, né? Intencionalmente. E a única, assim, apesar de a gente ter toda uma literatura que tenta mensurar os efeitos dessas campanhas, dessa desconfiança, e essa literatura muitas vezes falha, ela não consegue concluir quais são os efeitos práticos. Uma das poucas coisas com as quais se acorda é que há, sem dúvida, um efeito sobre a confiança da população nas instituições, né? Então, como que a gente restaura essa confiança? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando como que a gente trata desse debate público atual, né, que se dá muitas vezes com base nessas estratégias bélicas, nessas estratégias de desinformação, nessas estratégias, às vezes até quase de cortinas de fumaça, né, em que se desenterra um determinado tema, né, para atrair atenção, enquanto os outros temas tão importantes quanto ou mais, muitas vezes mais, passam menos percebidos. Não existe uma fórmula para como a gente curar esse cenário de desconfiança. A gente está falando aqui de fenômenos políticos, sociais, né, da ciência da comunicação,
que também se relaciona com o cenário de digitalização das comunicações, em algum grau, que é uma coisa que a gente pode conversar também. E da mesma forma como esse fenômeno é super complexo e se relaciona com todas essas coisas, não existe uma resposta única, né? Eu costumo dizer que, para um fenômeno multicamadas como esse, a única coisa que nos resta é um combate multicamadas. E o que isso quer dizer concretamente? Que existe um papel para diversos agentes do debate público, diversos agentes institucionais nesse combate. Então, cabe à imprensa, principalmente, ficar em cima de checagem de fatos, né? Cabe à imprensa a responsabilidade na apuração de fatos. Sendo que a imprensa, não é, sendo uma dessas instituições de construção de sentido, é um dos alvos do ataque, né? Com certeza, né? Então, cabe à imprensa também essa responsabilidade na apuração e na reportagem mesmo desses fatos, né? Como moldar essas notícias, né? Cabe também à sociedade civil, né? Existem hoje em dia várias instituições importantes da sociedade civil que fazem não só o ativismo, né? E até informação técnica desse debate público, mas também checagem de fatos, né? Cabe às próprias plataformas de internet, que hoje intermediam grande parte dessa comunicação, ter suas políticas próprias de como lidar com conteúdo nocivo online. Cabe a nossa responsabilidade pessoal, né, de cada um que circula informação, que consome informação, e, em alguma medida, cabe, não vou nem falar da responsabilidade dos nossos agentes públicos, né, dos deveres de cuidados que são inerentes a essas posições, né, de mandatários de cargos eleitos, mas cabe também, eventualmente, política pública, né? E quando a gente fala em política pública, em termos de combate de desinformação, a gente pode estar falando de muitas coisas diferentes, né? Mas hoje a gente tem, por exemplo, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, cujo objetivo é justamente esse, né? Tentar achar quais são as soluções regulatórias para esse cenário, né, tecnológico em que a desinformação se espalha de uma forma mais acelerada, de uma forma muito mais eficiente. Então, assim, infelizmente não posso dar uma fórmula, mas posso cogitar aqui certamente. Eu estava esperando que você solucionasse todos os problemas do mundo aqui nessa resposta. Você está me dizendo que você não vai solucionar. Eu vou ficar te devendo essa. Na verdade, eu acho isso um bom caminho, né? Dividir. Ela tem a solução, mas ela está guardando para o próximo episódio do podcast. Exatamente. Vocês sigam aí o podcast, sigam o canal, que a gente vai... Exatamente, mas eu acho que essa já é uma... Eu tinha um amigo que sempre falava para mim, se tem uma coisa que não fica comigo é a culpa, eu passo logo para outra pessoa. Então, chegando aqui que eu tenho que solucionar, já dividi entre vários agentes diferentes. Mas não só por uma estratégia de isenção de responsabilidade, mas eu realmente acredito nisso, né? Eu acho que a gente está falando aqui da urna eletrônica, mas na verdade a gente está falando também de um cenário, né, em que a nossa comunicação política é um inferno, né? Cá entre nós. Vamos combinar, a gente tem um cenário hoje de debate público muito pautado por desinformação, né? A gente se vê muitas vezes apegado a discussões políticas, econômicas, etc., superficiais, né? Praticamente iscas que o pessoal toma e fica se engalfinhando. Enfim, não tem... E com esse cenário se relaciona uma série de momentos políticos e econômicos globais, sabe? Realmente não tem... A gente vive um momento peculiar, na minha opinião. Por isso que eu digo que... Não se esgota a discussão sobre a urna eletrônica que a gente vive no Brasil não vai se esgotar numa análise sobre a urna eletrônica, né? A gente tem que falar do nosso cenário de comunicação. Eu quero voltar para a urna eletrônica em algum momento, mas agora, aproveitando que você falou, não é, sobre, às vezes, o debate ficar na superficialidade, mas às vezes acontece o contrário, né? Às vezes, em foros como o nosso aqui, a gente aprofunda demais no ponto de vista técnico e vamos discutir a urna do ponto de vista da auditoria, do ponto de vista do software, das linhas de código, da verificação e do algoritmo, e vamos discutir tudo isso enquanto essa especificidade, esse aprofundamento que às vezes nos cega para o quadro mais geral, não é? Porque o quadro mais geral é que a discussão que está sendo feita não é sobre esses casos muito específicos, procurando esses casos muito específicos para fazer ataques que estão fora desses casos específicos, né? Como as pessoas ficavam discutindo o mecanismo da cloroquina antiviral em tubo de ensaio ou no corpo humano, quando a questão era a construção de um discurso contra as medidas de isolamento.
não é? Então, a gente tem que ter, e nessa discussão que você falou, claro, eu achei muito importante dizer, olha, as autoridades têm que tomar também o seu papel de construir a confiança. A gente está no momento em que boa parte das autoridades estão desconstruindo a confiança, né? A desconstrução da confiança nas instituições é um instrumento de poder das autoridades, não é? Por quê? Porque é um movimento de desconstrução de poder de algumas instituições que fazem essa própria divisão que você está falando, né? Então, eu acho que a gente vai poder discutir um pouco mais para frente isso num quadro um pouco mais geral do país, mas eu acho que a gente pode trazer aqui para o Brasil para uma coisa específica dentro da eleição, que uma das instituições que tem que trazer segurança e trazer essa confiança é o judiciário, né? E o judiciário agiu algumas vezes nesse cenário, mudando muito o cenário, né? O STF, por exemplo, decidiu 2 vezes, numa liminar em 2018, depois de certa forma definitiva em 2020, que o voto impresso aprovado pelo Congresso é inconstitucional, né? O argumento foi de que prejudica a segurança e o sigilo do voto. Eu queria perguntar, Ivar, o que você achou dessa interferência do judiciário no processo eleitoral, né? Foi aprovada uma lei, a lei colocava o voto impresso, e o judiciário veio dizer, não, isso aí é inconstitucional. Você acha que, como instituição, para construir a confiança, ele agiu de forma correta nessa decisão? Eu acho que o papel do Supremo naquele momento, quando ele foi chamado a decidir, né, pela PGR, foi o próprio Supremo que interpôs a ação, então ele foi chamado a decidir. Não acho que ali a função do Supremo fosse se preocupar com a aumentar ou diminuir a confiança na urna eletrônica. A função do Supremo era olhar para aquela especificação de urna eletrônica com voto impresso que o legislador escolheu e ver se aquela especificação era uma de muitas possíveis e diferentes que são compatíveis com a Constituição, ou se era uma especificação sobre urna eletrônica com voto impresso, um tipo específico, né, dessa implementação que, por alguma razão, era totalmente incompatível com a Constituição. E acho que o Supremo falhou em 2020 porque, no fundo, a liminar, né, a medida cautelar em 2018 e foi depois meio que seguida, né, não foram apresentados novos fundamentos em 2020, quando o plenário decidiu o mérito, meio que repetiu a decisão liminar. A decisão liminar e a do mérito, elas acabam fazendo o seguinte, ao invés de comparar, né, com a Constituição e ver se é compatível com a Constituição, essa implementação específica de urna eletrônica com voto impresso que o legislador tinha prescrito, o Supremo comparou com a Constituição a pior versão possível de uma implementação do voto impresso com a nossa urna eletrônica e disse, bom, essa aqui não é constitucional. E de fato não é, mas ele não estava respondendo a pergunta sobre aquela versão que o legislador pretendia. Ele estava respondendo a pergunta sobre uma versão nova que ninguém propôs e que o Supremo inventou como um clássico argumento do espantalho. Então, tecnicamente, do seu ponto de vista de direito constitucional, me parece que essa decisão de 2018, 2020 do Supremo foi muito ruim. E, na verdade, joga mais lenha na fogueira. Porque nós estamos falando, e aqui para pegar o ponto que o Iago tinha feito antes, né, que a Clara tocou também, nós temos duas tecnologias que muito claramente estão sendo criticadas e sofrendo com falta de confiança no Brasil recentemente. Então, tem a vacina contra a Covid, tem a urna eletrônica. Tecnologias lato sensu. E aí, essas tecnologias têm vulnerabilidades, elas têm aspectos que poderiam ser melhores? Tem. Agora, a razão determinante pela qual muitas pessoas hoje não querem se vacinar e desconfiam da vacina, a razão determinante pela qual muita gente acha que a urna eletrônica pode ser fraudada, não é essas vulnerabilidades e essas coisas sobre essas duas tecnologias que poderiam ser melhoradas, que nenhuma das duas é perfeita. A razão determinante é uma campanha de desinformação com finalidade política muito específica, que é desenvolvida por certos grupos políticos. Então, acho que isso explica, né? E grupos no poder, o Supremo, né? Inclusive no poder, inclusive nosso presidente Jair Bolsonaro desenvolvendo essa campanha para minar a confiança nessas duas tecnologias, mas ele tem os seus objetivos que não estão alinhados com o objetivo do povo brasileiro. O objetivo dele é se eleger, o objetivo dele não é
uma vacina boa e o objetivo dele não é uma urna eletrônica muito boa. O objetivo dele é exclusivamente se reeleger. Então, o Supremo tomou uma decisão que me parece foi ruim, mas essa decisão não é a causa determinante do problema que a gente tem hoje. Né? Esses espaços para aprimoramento que a urna eletrônica certamente tem, a urna eletrônica não é perfeita, ela poderia ser aprimorada, também não são a causa determinante para a desconfiança que hoje há sobre a urna eletrônica. A causa determinante é a campanha de desinformação, ou seja, no fundo, né, o presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas poderiam fazer com que brasileiros e brasileiras desconfiassem de qualquer tecnologia, basicamente. Poderiam fazer com que metade da população brasileira passasse a recusar o uso do papel higiênico como tecnologia, porque foi desenvolvida uma campanha muito eficiente de desinformação, alegando que o papel higiênico mata as pessoas a longo prazo. É interessante que, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e na França, a campanha contra a vacina, por exemplo, a campanha de desinformação contra a vacina no Brasil não pegou, né? As pesquisas têm mostrado que houve um abalo em algum momento, mas depois a gente tem, enfim, uma tradição muito grande de vacinação das crianças, o PNI, nós temos essa própria tradição brasileira, não é? Essa cultura que o SUS foi construindo, e mesmo antes do SUS, não é? As campanhas da polio, ainda no regime militar, essa é uma campanha específica que não deu certo. Não é? Essa deu certo a do tratamento precoce, deu certo até contra a máscara, a da urna agora está tendo um determinado sucesso, mas essa específica da vacina pode ser estudada especificamente aí por que não pegou, não é? Eu ia falar isso, Iago, ia falar justamente isso, dar um sopro de esperança aqui para o Ivar, depois dessa fala, que eu li, que mês passado, uma pesquisa, acho que do Datafolha, não tenho certeza, mas de que mais de 90% da população brasileira quer se vacinar, né? Eu não conheço todos os números do mundo, claro, mas é o maior que eu já vi, né, nas últimas notícias que eu tenho acompanhado. E acho que é isso mesmo, acho que isso fala também a uma tradição, uma infraestrutura de vacinação e tudo mais, né? Infelizmente, a tradição que nós temos em relação à votação é outra, né? A tradição que nós temos em relação à contestação de resultado de eleição, a confiança no sistema eleitoral, né? E mesmo de períodos democráticos, nós estamos no maior período democrático contínuo da história do Brasil, não é? Então são tradições diferentes, não é, que nos condicionam de certa forma nesses dois temas, e tentando trazer um pouco essa construção de confiança na qual o judiciário seria talvez uma peça-chave. A gente no Brasil tem essa circunstância muito específica de que é o judiciário que organiza a eleição, não só ele tem que decidir coisas como contestações sobre a eleição, contestações sobre a lei eleitoral, como essa que o Ivar estava falando de 2018 e 2020, mas é o próprio judiciário, numa instância administrativa, mas gerida por ministros e juízes, é o próprio judiciário que organiza a eleição. Então isso coloca, de certa forma, o judiciário numa posição um pouco dupla também, não é? De ter que administrar, ter que julgar e ter que politicamente se opor a esses ataques. Não é? Você acha que isso não vai dando contornos de crise institucional entre poderes, Clara? Eu acho que a Yasmin depois pode falar. Olha, Iago, eu não acho que a crise institucional seja em razão do desenho da justiça eleitoral. Né? A administração das eleições é feita de formas diferentes. Em alguns lugares, há de fato autoridades especializadas dedicadas à matéria, né? Em outros, essas funções são divididas entre os poderes já existentes mesmo. Então, a administração pública administra, o judiciário julga, né? O legislativo normatiza. Independente desses arranjos, ao meu ver, o que mais importa é que a autoridade ou as autoridades envolvidas, além de contar com os recursos necessários, etc., tenham também algum grau de independência ou de mitigação de poderes mesmo, né? Um arranjo institucional que garanta que essa função vai ser exercida de uma forma isenta. No Brasil, o arranjo eleito foi o da Justiça Eleitoral, que apesar de fazer parte do Poder Judiciário, não é a mesma coisa que a Justiça Comum, né? A gente não está falando dos tribunais e das várias comuns. A Justiça Eleitoral é uma justiça especializada,
E nessa especialização, ela tem funções que vão muito além do que caracteriza as atividades da justiça comum, como você falou, né? Ou até da justiça militar, que também é uma justiça especializada. Organiza, fiscaliza, regula o processo eleitoral, aplica essa regulação, né? Depois vai julgar os casos. Também não é nenhuma anomalia, né? Todos os poderes, órgãos dos diferentes poderes da República, eventualmente exercem funções que estão fora, né, do seu mandato principal. E eu acho, assim, de fato um leque muito amplo de competências, mas, ao mesmo tempo, também você delega a administração das eleições para um órgão que tem um conflito de interesses direto muito menor, né? Porque não são as pessoas que estão pretendendo uma reeleição e etc. que estão administrando a realização das eleições. Agora, de fato, está dentro da estrutura maior do Poder Judiciário, né? Também acredito que teria essa mesma crise institucional se estivesse fora, para ser sincera, né? Eu volto ao meu ponto inicial. Esse contorno de crise institucional não se dá apenas pela questão das eleições. É uma crise institucional que já vem se desenhando antes, que, a meu ver, define em imensa parte, né, o nosso cenário político atual. Vocês não lembram lá quando o presidente marchou com um grupo de empresários em direção ao Supremo? Enfim, o contexto de crise institucional está aí. Convidando, né? Ele atravessou a Praça dos Três Poderes se convidando para... Com certeza, até entre legislativo também, antes, né, quando o presidente da Câmara ainda era o Rodrigo Maia, era um pouco mais evidente. Então, assim, esses atritos aí, essas crises institucionais, eu acho que elas vêm, assim, sendo construídas já há muito tempo, e o desenho da justiça eleitoral pode até ser objeto de críticas em algum sentido e tudo mais, mas, mais uma vez aqui, não acho que seja essa a questão, né? Acho que a crise institucional não se dá pelo desenho da nossa justiça eleitoral. Acho que isso dá pelos motivos dos quais a gente vem falando aqui. O que você acha, Yasmin? Não, eu não tenho nada muito relevante a acrescentar, só queria falar que muitas vezes as críticas que as pessoas fazem, né, às vezes movidas pela indignação que é gerada, que é promovida no debate público por personalidades públicas, gira em torno justamente dessa ideia de que os poderes têm que ser separados, né, de uma separação de poderes estanque, que não é a realidade do nosso ordenamento jurídico, que nunca foi o sistema pelo qual a gente optou. A gente optou justamente por um modelo de freios e contrapesos, né, de separação entre os poderes, mas de freios e contrapesos justamente para diminuir possibilidades de exacerbação de um poder em relação aos outros. Então, o TSE foi desenhado aí, como a Clara falou maravilhosamente bem, eu não tenho nada a adicionar. O TSE foi desenhado com esse objetivo de pelo poder... legislativo, né? Pelo legislativo, exato. Pela Constituição, né? Pelo Constituinte. Lembrando isso. E atípicas, né? Então, isso está previsto na Constituição. E está previsto em várias constituições, não é? Porque o TSE é instituído mais ou menos nesse desenho depois da Revolução de 30, não é? E a Revolução de 30 acontece, não é? O estopim dela, se não o motivo último, mas o estopim dela é a contestação da eleição do Júlio Prestes, né? A contestação da eleição do Júlio Prestes em uma época em que o voto não era exatamente secreto, em uma época em que as eleições eram organizadas pelos políticos e depois verificadas pelos políticos, né? Então, o TSE foi criado, né, dentro do desenho brasileiro por causa de problemas específicos do Brasil, né? Agora, dentro dessa... E é interessante, Yasmin, você ter falado sobre o sistema de freios e contrapesos, porque tem sido muito dito aqui na nossa disputa no momento que cada poder tem que ficar no seu lugar. Cada poder tem que cumprir o seu papel, não interferir, os poderes têm que ser harmônicos. E a ideia de harmonia não é muito essa, né? Toda a ideia dos poderes é uma ideia exatamente de algum conflito, de um controlar o outro, né? Tem se falado muito nisso. Não, está extrapolando, tem que cada um ficar no seu lugar. Se cada um ficar no seu lugar, o contrapeso não funciona, né? Tem que haver esse contrapeso, né? Eu acho que é isso que está
de certa forma, acontecendo agora. Agora, voltando a uma coisa que o Ivar falou, de que a decisão do Supremo não foi exatamente a melhor por se fixar, não é, em um tipo de modelo de voto impresso que talvez não fosse exatamente o modelo que estava sendo proposto. Me parece que nesse desenho e nesse contrapeso e nessa posição dupla em que está sendo colocado, o ministro Barroso está numa posição em que ele tem que defender o sistema eleitoral, ele tem que defender o TSE, mas talvez, eu queria perguntar a visão de vocês, ele esteja muito imbuído em defender o atual sistema, a segurança desta urna específica contra determinadas melhorias, defendendo o código, defendendo a verificação do atual sistema e assim por diante. Vocês acham que, de certa forma, essa posição de defesa contra os ataques está colocando o TSE numa posição de defender apenas esse sistema e talvez se blindando algumas melhorias, como ele está sendo acusado? Eu acho que isso é uma consequência da polarização do debate, né? Isso não é... Acho que a posição do ministro Barroso, por exemplo, dos outros ministros do TSE, não é confortável. Eu não gostaria de estar nessa posição hoje, porque é uma escolha muito difícil, né? Nesse momento específico, diante desse contexto todo, de uma campanha organizada de desinformação que não está preocupada com a segurança da urna eletrônica, como a gente já falou, se a reação for, não, de fato, a urna eletrônica tem alguns problemas, a gente está constantemente melhorando. Isso pode ser em si um problema. Seria a descrição mais precisa da realidade? Seria. Mas se nesse momento, né, os ministros do TSE afirmassem isso, talvez o problema maior seria apenas ampliado. Então, não é uma posição confortável. Eu não gostaria de estar nessa posição, mas fato é que, por causa dessa polarização, acabou que só sobram duas opções, né? Ou a pessoa acha que a urna eletrônica é terrível e já houve fraude e o nosso sistema está falido, ou então a pessoa acha que a urna eletrônica é perfeita e não cabe absolutamente nenhuma melhoria na urna eletrônica, que parece ser uma posição na qual, né, o ministro Barroso e outros ministros do TSE têm sido forçados, né? Talvez não é a posição que gostariam de defender, mas é a posição na qual eles parecem ser forçados em razão desse discurso do presidente Bolsonaro, infelizmente cheio de mentiras e mal intencionado. Então, não é uma posição confortável, mas, assim, na minha opinião, né, a descrição mais precisa da realidade não está em nenhum dos extremos. A urna eletrônica não é perfeita, ela já foi comprovadamente invadida, inclusive, né, já foi rodado o código, né, que os atacantes, no caso pesquisadores nesses testes públicos de segurança, pretendiam rodar, alterando a foto e o nome de candidatos na urna. Então, isso é fato, está documentado, mas isso não quer dizer que houve uma fraude. Mas em teste, não é? Mas isso não quer dizer que isso foi feito. O fato de ser possível fazer isso num determinado ambiente de teste não quer dizer que alguém fez. E mais, eu acho que o crucial qualquer que seja a vulnerabilidade que a urna eletrônica em si, ou cada urna isoladamente tem, está longe de significar que eu consigo manipular uma reeleição presidencial. Ou seja, eu teria que conseguir com sucesso executar esses ataques que foram executados, né, em condições de teste. Individualmente em cada uma das milhares de urnas. Exatamente, eu teria que fazer isso em muitas urnas para conseguir afetar o resultado em milhões de votos. Então isso tem que ser levado em conta também. Acho importante falar que, em termos do sistema, aí sim, software, aí sim, interconectando o Brasil inteiro e recebendo informações sobre todas as urnas, e aí somando, né, esses votos de todas as urnas de todo o Brasil, esse sistema, em relação a esse, não há nenhuma evidência, nunca foi comprovado nenhum ataque com sucesso, né? Mesmo as afirmações feitas pelo presidente Bolsonaro, ainda que a gente fosse considerar que todas elas foram verdadeiras, todas elas foram em relação a urnas isoladas e o que se pode fazer mexendo com urnas isoladas. Não, estou falando de ambiente de teste, estou falando de urnas isoladas numa eleição. Mesmo que eu fosse aceitar como verdadeiras todas as afirmações do presidente Bolsonaro, ainda assim, o que ele está falando o que se pode fazer com urnas específicas isoladas numa eleição. Então, eu teria que ter milhares de urnas
sofrendo um ataque desses com sucesso, para daí sim eu ter esperança de talvez conseguir influenciar uma eleição presidencial. Então isso certamente, em relação ao sistema central e à computação dos votos no Brasil inteiro, nunca houve, em testes, em ambiente de testes ou não, nunca houve qualquer ataque de sucesso comprovado. Mas a crítica do presidente neste momento não está sendo nem a possibilidade de a urna ser invadida e atacada por um hacker. A crítica dele é que o próprio Tribunal Superior Eleitoral estaria fazendo a manipulação em uma sala secreta. Então, a preocupação do presidente, o ataque do presidente neste momento não é a vulnerabilidade técnica da urna, mas é a vulnerabilidade técnica de você conseguir verificar o que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, está fazendo na sala secreta lá atrás, na totalização. Né? Sendo que a totalização é o que não tem, é o que é verificável, né? Porque você pode imprimir cada uma das urnas, mas o ataque é ao TSE neste momento, né? É institucional, né? É É institucional. o conflito institucional, né? Não é a gente está falando da urna, né? O que nos reúne aqui hoje não é a urna. E talvez por isso também essa defesa dos ministros do TSE, como o Ivaro também não gostaria de estar nessa posição, é uma defesa do processo eleitoral, né? A defesa disso, né? E dentro disso, Clara, é interessante que a gente perceber que o presidente da República, ele diz que não confia na urna eletrônica que o elegeu. Ao mesmo tempo, ele não confia nas pesquisas. Então, se você não confia na urna e não confia nas pesquisas, no que você confia? Ele diz que ele sabe que ele venceu no primeiro turno na última eleição, porque é o que ele via nas ruas. Então ele saía nas ruas e era o sentimento, eram as pessoas com quem ele conversava e assim por diante. Então é uma ideia de ligação direta com o povo, não apenas num cesarismo sem instituições, mas uma ideia de uma ligação sensitiva, no sentido de que a urna não diz a vontade do povo. As pesquisas não dizem a vontade do povo. O que diz a vontade do povo é a percepção que eu tenho das pessoas que falam comigo. E que falam comigo nos meus comícios, ou que falam comigo no cercadinho, ou assim por diante. Então, é um ataque às instituições, mas é um ataque às formas de representação. Porque se eu não posso confiar na urna, eu não posso confiar na pesquisa, eu vou confiar no quê? No sentimento? É absolutista isso, né, Iago? Você descreve aí uma postura totalmente absolutista, em que a percepção da realidade, a percepção da vontade do povo está em uma pessoa apenas, né? E isso já foi um regime político em algum momento da história mundial, né, chamado absolutismo. Qual é a origem, qual é a base dessa legitimação? O próprio presidente diz muito também, e me parece que está um pouco em linha com isso, que ele e as Forças Armadas devem lealdade sempre ao povo, né? E nunca à Constituição, nunca. E ontem, e me parece que a gente pode entrar nesse tema, as últimas notícias que nós temos são de a divulgação pelo presidente da República de um inquérito sobre um pedido do próprio Tribunal Superior Eleitoral de investigação de uma tentativa ou de uma possível invasão em 2018. Isso foi divulgado como uma grande novidade, isso foi divulgado como a prova de que o sistema é vulnerável, e, pela primeira vez, o presidente disse que poderia agir fora das 4 linhas da Constituição por causa disso, porque ele diz que está sendo atacado pelo Supremo, que o Supremo está abrindo inquéritos sem provocação do Procurador-Geral da República, então o Supremo está agindo fora das 4 linhas da Constituição, então ele teria que reagir fora das 4 linhas da Constituição. O que nós sabemos sobre esse inquérito que foi dito agora, e se esse inquérito realmente dá alguma indicação de interferência extraconstitucional no sistema? Eu não acho que as evidências sobre esse inquérito tenham qualquer indicação de uma possível fraude em escala suficiente para alterar o resultado da eleição presidencial no primeiro ou no segundo turno.
Você consegue explicar, resumir quais são as evidências e os fatos dessa denúncia específica? Desse inquérito, pedido de inquérito específico? De novo, vamos presumir que o que foi afirmado lá por essa pessoa que seria, né, supostamente hacker, vamos presumir que é verdade o que essa pessoa afirmou. Isso significa que uma urna eletrônica foi, digamos assim, violada. Então, e essa pessoa nem está afirmando que conseguiu alterar os votos que foram registrados para essa urna eletrônica. Mas vai lá, vamos pensar o pior cenário, no caso dessa investigação policial específica. Não só essa urna eletrônica foi violada, o sistema foi violado, como essa pessoa conseguiu alterar os votos que foram depois efetivamente computados. Eu acho pouco provável que isso tenha acontecido, mas vamos trabalhar com essa hipótese. Ainda assim, é uma urna eletrônica. Então, isso não tem qualquer chance, estatisticamente, matematicamente, né? Às vezes é difícil esperar que o presidente saiba que 2 e 2 são 4, mas matematicamente é absolutamente impossível, mesmo no pior cenário, que esse caso tivesse resultado numa alteração do resultado da eleição presidencial, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Porque a gente está falando de uma urna isolada. Agora, em relação ao que está sendo alegado, né, de que foi obtido em relação a essa urna eletrônica, código-fonte, chave de cifragem... O argumento central do presidente é que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral que pediu a investigação à Polícia Federal. Sim, mas isso não quer dizer nada, né? Se o TSE recebe uma notícia sobre algo grave, precisa ser investigado, ele não está fazendo mais nada com sua obrigação solicitando a investigação. Ele não vai solicitar a investigação apenas se acredita que efetivamente houve uma fraude. Ele vai solicitar a investigação para saber, para justamente averiguar se houve a fraude. Então, isso também é uma manipulação feita pelo presidente do significado de uma investigação policial, que é lamentável. Mas o ponto é, em relação ao que foi afirmado, né, de que a pessoa teria tido acesso em relação a uma urna eletrônica, a código-fonte, a chave de cifragem, nenhuma novidade. Se isso efetivamente aconteceu, nada novo em relação ao que esses testes públicos de segurança já comprovaram, que é possível sim obter isso, que há essa vulnerabilidade na urna, que atacantes externos conseguem sim obter o código-fonte da urna, que atacantes externos conseguem sim obter essas chaves de cifragem, que é, digamos assim, a chave do cofre, né? Isso não é uma novidade. E o fato, na verdade, o presidente, ao utilizar isso como se uma novidade fosse, ele apenas mostra que ele não está interessado na segurança da urna. Se ele estivesse interessado na segurança da urna, no mínimo esses estudos todos e os resultados, né, que a gente leu, que qualquer pessoa pode ler, porque está livre, né, está acessível na internet, esses estudos acadêmicos sobre a vulnerabilidade da urna e os resultados desses testes periódicos de segurança que o próprio TSE organiza, o presidente teria lido, se informado sobre isso, e ele estaria citando esses resultados para dizer que há certas vulnerabilidades. Não estaria citando essa investigação do TSE. Então, isso é a prova, na verdade, de que o nosso presidente não está preocupado com a segurança das urnas. A gente tem um padrão, não é? O presidente da República do Brasil, ele não está isolado nessa cruzada, ele não está isolado nesse tipo de discurso, né? A contestação do resultado de eleição se tornou um padrão, se tornou um instrumento de debate, da disputa política no mundo, não é? A gente teve o caso do presidente dos Estados Unidos, que desde a eleição de 2016 já disse em 2016 que não aceitaria o resultado da eleição se ele não ganhasse, não é? A gente tem o presidente do Brasil, que na eleição de 2018 disse que também não aceitaria se ele não ganhasse. Mas o mesmo aconteceu no Peru, o mesmo aconteceu em Mianmar, em que a junta militar derrubou o governo porque não aceitou o resultado da eleição. O que isso diz? O que esse padrão em todo o mundo diz para a gente sobre a democracia em tempos de redes, em tempos de polarização, hiperpartidarização e fake news? O que isso diz para a gente não sobre o voto, não sobre a urna eletrônica, mas sobre o debate público nesse nosso tempo? Iago, eu acho que uma grande parte da academia de ciências sociais, ciências políticas,
tem tentado responder essa pergunta nas diferentes formas que ela se apresenta, né? Como que as redes sociais impactaram a comunicação política? Como elas mudaram os hábitos de consumo de informação? O quanto elas contribuem para a desinformação e polarização? A gente vai encontrar um monte de estudos, né, que respondem essas perguntas de formas diferentes. Alguns estudos empíricos já identificaram, por exemplo, que os conteúdos que viralizam mais rápido em redes sociais são notícias falsas, ou são conteúdos que mobilizam emoções ou concepções mais extremas, às vezes nem só por uma questão ideológica, mas também como estratégia de comunicação, né? Então, por exemplo, tem a tese de doutorado de um pesquisador chamado João Carlos Magalhães, em que ele fala justamente isso, né, do uso de artifícios de comunicação, talvez de discursos um pouco mais extremos, como uma estratégia de ser escutado, na verdade, muito mais do que uma concepção de fato daquela pessoa, algo em que ela acredite muito fortemente, né, mas um cenário mesmo em que esse tipo de comunicação se tornou mais eficiente, né, chega a mais pessoas, né, se espalha de uma forma mais eficiente. Então, além disso, né, tem também algumas teorias já bem famosas que associam a curadoria algorítmica com reforço de preconcepções. Ideias de, por exemplo, de câmaras de eco, né, ou de filtro bolha, e esse reforço, em teoria, levaria a um cenário de maior polarização política. Essas teorias são valiosas, né, nas suas tentativas aí de entender o que está acontecendo, mas elas ainda não têm um embasamento empírico, né, no sentido de que não tem uma prova incontestável de que a curadoria algorítmica, o reforço de preconcepções, de fato, mude a ideia de pessoas, leve à super hiperpolarização. O que não quer dizer que essa polarização não esteja acontecendo, né? Eu penso cada vez mais que a gente tem um paradigma de comunicação diferente mesmo. Mas que nesse momento, mais uma vez, ele não pode ser isolado de uma série de outros fenômenos políticos e econômicos, né, nacionais e globais, que estão em curso. Eleições contestadas também não são novidade, né? Quando o Bush foi eleito nos Estados Unidos, você citou aí o caso da Revolução de 30 no Brasil, aqui mesmo, né, na segunda eleição da Dilma também teve gente falando que a eleição tinha sido fraudada e tudo mais. Então, assim, eleições contestadas também não são novidades. Mesmo quando não tem o que a gente chamava de um contexto de polarização política. Mas nesse paradigma de comunicação que a gente vive hoje, vira, né? Vira essa sensação de polarização política, né? Então, por que agora? Por que é agora que esse debate toma esse volume todo, né? Talvez isso de fato se relacione com esse momento de comunicação, né, em que as formas mais eficientes de se comunicar são também as que potencialmente mais nocivas, mas não dá para isolar isso como uma razão única, né? Não dá para isolar isso como um fenômeno só de comunicação, né? Existem outras forças aí políticas e econômicas em curso, né? Dentro disso, só queria fazer um ponto em cima do que a Clara está falando. Que eu acho também que a gente vive num cenário de incerteza muito grande, né? Que o Giddens, o Beck, os sociólogos aí final da década de 80, início da década de 90, estavam apontando que geram justamente esse sentimento de desencaixe, né? Que as pessoas não se sentem mais tão seguras na sociedade. Então, elas tentam buscar respostas fáceis e líderes que oferecem essas respostas fáceis justamente para ter algum sentimento de controle, né? Ter de volta esse ideal de controle de um passado, de uma sociedade imaginada no passado, etc. E essa polarização, eu também acho que ela, na verdade, ela aumenta por causa das redes sociais, porque a gente já vive numa sociedade extremamente polarizada, e as redes sociais permitem aí mais comunicação e que essas ideias também sejam mais divulgadas, né? A culpa não está exatamente nas redes sociais, né? Eu acho que a culpa está nesse cimento social que a gente vive. Esses discursos, né, contra as eleições que a gente vê, que não é exatamente contra o uso da urna, mas que é
contra as instituições no sentido mais amplo, elas são fomentadas aí, estão dentro de um bojo de discursos de outras narrativas, né, que tem a ver com o desvelamento de um tipo de verdade específica, a ideia de que a gente vive sob uma conspiração, um governo fantasioso, e tudo isso vai alimentando certas teorias de conspiração e vão gerando mais indignação desses núcleos que continuam divulgando esse tipo de informação falsa, seja com mau intuito, ou seja porque realmente acreditam naquilo. Então eu acho que gira em torno também dessa tentativa aí das pessoas de acharem um senso, um sentido de vida, né? Acharem algum tipo de função na sociedade. Então eu acho que o problema também tem um pouco esse escopo de uma continuidade de busca de autoidentidade, né, das pessoas dentro da sociedade de risco. E essa autoidentidade que você está falando conversa com o que a Clara falou das bolhas algorítmicas, né? Exato. O algoritmo vai te colocando, das redes, vai te colocando num ambiente em que você vai recebendo mais e mais informação que reforça a sua crença, vai te dando um senso de comunidade, de certa forma, você está falando com pessoas que concordam com você, de construção de sentido, e como é possível, dentro disso, conceber que alguém não compartilha disso? Se alguém não compartilha disso, se uma pesquisa ou se uma eleição me mostra um resultado fora dessa comunidade em que eu vivo, ele deve estar errado, né? Deve ter alguma coisa de errada aí. E eu acho que a gente pode ter um certo antídoto para isso, nenhuma solução aí, uma efetividade baixa, um certo antídoto nisso se nós pensarmos objetivamente o que aconteceu no Brasil desde a introdução da urna eletrônica. Não falando da invulnerabilidade dela, não falando da impossibilidade de melhorá-la, mas desde que nós colocamos a urna eletrônica no Brasil, nós já tivemos 2 alternâncias de poder pelo voto. Não é? Se grupos políticos que estavam no poder perderam, o próprio presidente da República foi eleito, embora conteste o resultado de sua própria eleição, ele foi eleito nesse sistema. Não é? Embora as pesquisas mostrassem que ele estava na frente. Não é? As pesquisas normalmente de segundo turno mostravam, ainda no primeiro turno, que ele perderia, mas no segundo turno mostravam que ele venceria de qualquer forma. Então, o antídoto provisório que nós podemos ter de qualquer forma é o próprio embasamento na realidade. Não é? Esse sistema permitiu alternância de poder. Esse sistema permitiu que este presidente tenha sido eleito. Esse sistema permitiu maior confiança no sistema eleitoral. E esse sistema diminuiu fraudes que havia antes. Né? Mas nós estamos nisso, nós estamos num período de mercadores de dúvidas. Né? Talvez a confiança que ele permitiu já não exista mais. Né? E essa confiança tem que ser reconstruída de alguma forma. Me parece que essa discussão e as discussões que estão havendo precisam colaborar para um melhor sistema, um sistema que permita mais confiança das pessoas, sem abrir possibilidade para esses outros objetivos que a gente vê que não são objetivos de melhoria. Não é? Vocês, dentro disso, vocês enxergam o que vocês enxergam que poderia melhorar a urna e a confiança na urna? Vocês, por exemplo, estariam abertos à impressão? Vocês acham que a impressão seria um avanço e seria algo que melhoraria a confiança na urna? Ou seria a gente ceder aos mercadores da dúvida, criando uma vulnerabilidade no sistema? Eu acho que a gente tem que pensar, Iago, essas opções segundo o mérito da própria opção e não segundo o que a gente pensa sobre quem está apoiando ou criticando essa opção. Então, tem que considerar a opção do voto impresso e avaliar não em função de quem critica o voto impresso e quem defende o voto impresso. Né? Não é porque eu discordo da pessoa X e essa pessoa X defende o voto impresso que eu tenho que necessariamente discordar do voto impresso e o reverso é verdadeiro.
Então, pensando nos estudos da área da ciência da computação, né, no que pesquisadores e pesquisadoras fazem um trabalho sério na área de ciência da computação e que pesquisaram a urna eletrônica brasileira ao longo de anos, o que essas pessoas apontam, sugerem, recomendam, em muitos casos, sim o aprimoramento da urna eletrônica para a inclusão de um determinado mecanismo de voto impresso. Agora, é evidente que há diversas aplicações possíveis, implementações possíveis de um voto impresso. Há implementações possíveis muito ruins, há implementações possíveis muito boas, e existem, sim, implementações do voto impresso, como aprimoramento da nossa urna eletrônica, que me parece que seriam um elemento positivo, seria um passo à frente. Sim. Isso me lembra, essa discussão lembra um pouco algumas discussões de sistema monetário, né? A gente tinha um sistema monetário baseado no ouro e passamos a ter um sistema monetário sem lastro metálico. E a discussão sempre foi que, embora os especialistas há muito tempo já saibam que o padrão ouro não é o melhor, né? Quase 100% das pessoas no mundo dão valor ao ouro. Quase 100% das pessoas do mundo se sentem mais seguras com uma barra de ouro do que com uma cédula que pode mudar de valor. Então, independe um pouco da opinião melhor do especialista e depende muito de como as pessoas se sentem seguras, né? E essa construção da confiança, às vezes, passa, de certa forma, por uma concessão técnica ou por uma concessão de comunicação e de construir essa confiança. E a questão toda é se esse é o caminho, se esse é o momento e se o objetivo dessa discussão é melhorar o sistema, né? Se o objetivo dessa discussão hoje é melhorar o sistema. Mas eu acho que nós vamos ter chance de discutir muito isso para frente ainda. Queria agradecer muito aqui a presença de Yasmin Curzi, Clara Iglesias e Ivar Hartmann. Este é o Big Data Vênia, o podcast de Direito e Tecnologia do Jota. Gostaria de convidar você que está nos acompanhando pelo YouTube a seguir a página do Jota e dar um like. Se você está aqui até agora e gostou, dá um like no vídeo, que ajuda o algoritmo, vai ajudar outras pessoas da sua bolha aí a verem este vídeo. E se você está nos ouvindo em alguma plataforma de podcast, a nos seguir na sua plataforma de podcast preferida. Inclusive, se você está no YouTube, você pode também seguir a gente nas plataformas de podcast. Nós estamos aí em quase todas. Eu sou o Iago Bolívar do Jota e queria agradecer a sua audiência. Um abraço. Nesta cena pós-crédito, um relato de manipulação eleitoral no Brasil. Em seu jornal de Timon, publicado a partir de 1852, o jornalista João Francisco Lisboa fala sobre eleições de primeiro grau no Maranhão. Nessa fase do Império, os eleitores comuns votavam em eleitores de segundo grau, que esses sim escolheriam os deputados. Não havia sigilo do voto e a mágica acontecia na definição de quem controlava as mesas eleitorais, na elaboração da lista de quem estava habilitado a votar e na apuração, claro. Deixo você com as palavras de João Francisco Lisboa. Depois dos tumultos, distúrbios e espancamentos que precederam e acompanharam a conquista e formação das mesas, começaram as operações eleitorais. Antes, durante e depois das violências e espancamentos, a falsificação trabalhara em larga escala. As falsificações fazem, com efeito, o primeiro papel nas nossas eleições. Começam no primeiro dia, acabam no último. Revestem todas as formas, tomam todas as dimensões, são de todas as espécies. Logo no princípio, temos a falsificação por meio da corrupção, da difamação, do louvor e vitupério indevidamente distribuídos, da exaltação e aberração dos espíritos. É o que se chama o falseamento da opinião, e sem isto não há eleição. Segue-se-lhe imediatamente o falseamento do sistema mediante a abusiva interferência do governo, que paralisa, estende, encolhe, sofisma e desnatura a lei nos seus regulamentos e avisos sem conta. As declarações de incompatibilidade são uma das minas mais fecundas que o governo ou os partidos em seu nome costumam explorar, e é mediante o seu auxílio que são frequentemente inutilizadas turmas inteiras de funcionários eletivos, juízes de paz, eleitores e vereadores. Nas qualificações e revisões, as mesas já falsificadas falsificam por seu turno, alistando os incapazes
e excluindo por centenas os cidadãos já anteriormente qualificados, e, sobretudo, tomando as decisões às ocultas e à última hora, para que os prejudicados não possam recorrer a tempo e em devida forma. Se acaso recorrem, lá estão os conselhos de recurso, eivados do espírito de partido e compostos de homens estúpidos e ignorantes, quando não velhacos, para darem ou negarem provimento contra a justiça e segundo os interesses. De resto, as leis eleitorais, que deviam ser concisas, simples, claras, acomodadas à inteligência da multidão imensa que intervém na sua execução, constituem, pelo contrário, um código vastíssimo, complicado e obscuro. As operações passaram-se da seguinte maneira. Na Sé, recebidas umas 50 listas por mera formalidade, a mesa suspendeu os trabalhos, e nos 2 ou 3 dias seguintes em que continuou a aparência deles, os dignos membros apenas compareciam e se demoravam alguns momentos para constar, porque em casa é que se fazia o trabalho real das atas. Em resultado, não só os eleitores saíram todos da facção dos cangambás, senão que sucedeu o mesmo com as 3 mais próximas turmas de suplentes. Um dos mesários, zombeteando espirituosamente sobre a liberdade dos sufrágios e a pureza virginal da urna, fez que a diversos oposicionistas distintos se contassem 2, 3 ou 4 votos. Chegou, enfim, o dia da apuração final. Como as duplicatas eram numerosas e não havia uma só ata que não fosse mais ou menos falsificada, a Câmara da Capital exercitou uma verdadeira ditadura, escolhendo e apurando as que bem lhe pareceu e contando em separado os votos das rejeitadas. Para dizer tudo em uma palavra, foi a Câmara Municipal Apuradora que, em último resultado, fez as eleições, expedindo diplomas a seu bel prazer, habilitada para isso pela multiplicidade de atas postas à sua disposição e escolha. Porém, o derradeiro supremo e absoluto grau de falsificação dá-se quando um só indivíduo, sem o auxílio de mais pessoa alguma, fechado no seu gabinete, fabrica todos os documentos necessários e os assina por todos aqueles cujo concurso é indispensável. O link para uma edição do Jornal de Timon em domínio público está na descrição deste programa. Até o próximo episódio. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.